Bem-vindos ao ROFC, eu sou o Rafael e hoje este episódio é sobre a vitória do Tottenham no Etihad, o domínio tático de Thomas Frank sobre Pep Guardiola nesta partida, algo que já é historicamente conhecido entre o Tottenham e o City nos últimos anos, mesmo durante o domínio do City, é a equipa que tem sido a maior dificuldade para os Citizens. E é sobre isso. Vamos a isso? Uau, 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 uau. Tottenham vai ao Etihad ganhar 2-0 depois de ter o Eze recusar o clube. Isto é muito, 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 muito importante para os dois lados, tanto para o Thomas Frank, para o Tottenham do Thomas Frank. Tem mostrado muito bons sinais, incluindo na derrota da Supertaça Europeia contra o PSG, os campeões europeus, mas depois de uma grande performance em seus últimos 5 minutos. E agora, sinceramente, destruiu o Guardiola, destruiu tudo o que é a tática de posse e mostrou aqui fraquezas depois de um City que teve muito bem na primeira jornada contra o Wolves, ter dado 4-0. O Tottenham fez o que faz todos os anos quase, que é vir humilhar o City do Guardiola. O ano passado foi 4-0, apesar de terem ficado em 17º. Um, e este ano voltamos, desta vez com o Thomas Frank, com uma equipa diferente, uma organização muito diferente. E é disso sinceramente que eu quero falar de alguns jogadores. Eu vou ter aqui um quadro tático. Para quem estiver a perguntar onde é que eu arranjei isto é de um youtuber britânico chamado James Lawrence Alcott. Eu recomendo muito a ver o canal dele para quem estiver interessado em tática e tudo isso. Ele percebe muito mais do que eu e é alguém que eu gosto muito de ouvir nesse sentido. Portanto, se tiverem interesse no meu canal, vão ter de certeza interesse nesse. Ainda é melhor, pronto, é algo que é mais desenvolvido, é de alguém que faz isto há alguns anos e pronto, ele desenvolveu este quadro tático para outros criadores de conteúdo também poderem utilizar, poderem explicar e pronto, é isso. Portanto, temos aqui a equipa com que o Tottenham jogou, a maioria dos jogos, sem as substituições, sem tudo isso. E o que é que acontece? Nós olhamos para aqui e está muita coisa diferente do ano passado, se pensarmos bem, não é? Primeiro temos aqui o Sarra jogar muito mais avançado do que o normal. Antes o Sarra jogava mais aqui nestas zonas. E quem jogava aqui era o Madison ou o Kulusevski. Ambos estão lesionados. O Madison não vai jogar a mesma época toda. Então o Thomas Frank tem confiado no Pep Matassá para estar aqui na posição de 10. E o que acontece é que isto é muito importante, um jogador com a capacidade física do Sarra, porque na pressão o Sarra junta-se ao Richarlison, o que dificulta muito a saída de equipas que gostam de jogar de trás, como o City. E é isso. O Sarra tem tido um papel muito importante e eu acho que, sinceramente, deste meio campo é o mais difícil de perder o seu lugar enquanto não voltar pelo menos o Kulusevski. E mesmo assim não sei se o Kulusevski vai ter essa capacidade física para fazer essa pressão juntamente com o ponta de lança, mas há muitas surpresas nesta equipa do Tottenham. Uma delas está aqui, por exemplo, o Richarlison ser titular à frente de Solanke, mas muito bom jogo novamente, depois dos dois golos no primeiro jogo. Agora faz outra grande performance. E sinceramente acho que vai ser. O Thomas Frank já disse que ele vai ser obviamente o titular por enquanto e tem dado motivos para isso, mas eu gosto muito de uma coisa que eles fazem, que é, lá está, o Sarra joga aqui mais avançado, mas o que acontece é o Kudos vem aqui para o meio e isto acaba por ser algo deste género. Palhinha já sabe o que é que ela oferece, não é bem um construtor de jogo, mas esteve muito bem nesse ponto neste jogo com o City. Mas não é bem um construtor de jogo, é um jogador que vai dar aquela raça defensiva, aquela cena de cortar a bola, de ganhar bolas e contra jogadores com pouco físico, como o Nico, como o Reinders, como o Cherky. O Reinders não é bem pouco físico, mas o Cherky e o Nico assim, não têm a fisicalidade que um Palhinha vai oferecer e muito menos no duelo físico. E o Bentancur, jogador que pronto, costuma estar também atormentado por lesões, mas sabemos o talento que este homem tem e como um 8, como alguém que pode organizar o jogo, é muito importante, principalmente deste lado esquerdo. O homem do jogo acabou por ser o Palhinha, considerado, penso eu, até por causa do gol. Mas se alguém que eu quero falar é aqui este menino. Este menino que basicamente o Postecoglou não confiou nele até perder o Doggy, né? E vamos ver se quando o Doggy voltar, se realmente o Jet vai continuar aqui nesta posição. Mas a forma como ele consegue ocupar o corredor todo, com pouco apoio, porque lá está, o Brandon Johnson passa aqui para o meio. E a mesma coisa com o Porro, que oferece muita coisa ofensivamente, mas não tanto defensivamente. Eu acho que o Spence oferece também a capacidade defensiva. Não é tão bom no cruzamento, no passe como o Porro, obviamente. Sabemos que o Porro tem mesmo muita qualidade nesse ponto, mas é uma diferença abismal do que é a organização defensiva. E eu acho que jogar com estes dois, não é 2-6, mas é quase como se fosse, porque depois temos aqui o Matassar, né?
e isto acaba por ser o que nós vemos nos papéis. Mas estes 4, isto é muito, 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 muito coisa. E desta vez não temos a linha subida como tínhamos o ano passado. Van de Ven e Romero não é que estejam sempre ali ao pé do guarda-redes, mas num jogo destes o Thomas Frank vai se adaptar muito bem. E o Brentford já era uma equipa que dava muita dificuldade ao City e chegou a ganhar até no Etihad. Portanto, o Thomas Frank sabe como jogar contra estas equipas. Não quer dizer que vai sempre correr bem, porque agora está uma equipa como o City, e já vamos ver aqui alguns dos nomes, né? É uma equipa com demasiado talento. Demasiado não é, nunca é demasiado, mas estes 5 jogadores, por exemplo, individualmente são absolutamente ridículos. Vamos falar aqui primeiro do Haaland. Obviamente é sempre um nome fulcral nesta equipa do City, mas este jogador sem oferta não faz nada. E o que acontece sem um De Bruyne, sem um Foden em campo, estás à espera que este jogador, o Sherkin, que teve muito bem no primeiro jogo, vá ser o criativo. E a mesma coisa com o Oscar Bob, com o Marmoush, que na verdade não são bem extremos, são jogadores que gostam muito de ir para o interior. Aliás, o Marmoush até gosta de jogar nestas posições atrás do avançado, mas eu acho que isto é um erro do Guardiola, sinceramente. Primeiro, eu sei que o Rodri ainda está em dificuldades físicas e está para voltar, mas por mais que a gente goste do Nico, e o Nico foi muito bom no Porto, é um jogador com muito talento, mas não é o Rodri. E jogar sozinho nesta posição, visto o Reinders no último jogo estava mais algo assim, e aqui não era o Sherky, obviamente, mas estava mais algo deste género, e desta vez ele decidiu pôr, se calhar para tentar também ser mais dominante na posse, fazer isto. Eu acho que o Nico não se aguenta sozinho aqui num jogo contra o Tottenham, com a fisicalidade daqueles 3, Palhinha, Bentancur e o Pep Matar Sarr. Muito difícil para o Nico lidar com isso, com o controle do meio campo, quando estes 2 jogadores estão sempre a vir para aqui nestas posições, né? Estão sempre a vir para aqui e isto acaba por fazer uma cena tipo deste género. Isto não é uma confusão, não é? Mas na transição defensiva, que já foi uma das grandes dificuldades do City o ano passado, vai haver dificuldade. E depois eu acho que o Marmoush é mesmo muito bom jogador. Mesmo muito bom jogador. Mas eu acho que ele é desperdiçado estando aqui. Portanto, ele é um jogador que tem que jogar nesta área. E o Doku oferece muito mais como um extremo puro. Ou o Savinho, mas sabemos que o Savinho está naquela coisa também com o Tottenham, não é? Não se sabe se vai, não se sabe se fica. Mas são jogadores que são extremos puros. São jogadores que no 1 para 1 são mais assustadores que o Marmoush. O Marmoush é um jogador mais de ligação e vai ser muito bom se ele conseguir fazer algo em que tenha aqui o Doku e o Marmoush esteja aqui. E acho que num jogo contra o Tottenham com muita fisicalidade, estes jogadores para virem para o interior vão ter muita dificuldade quando os jogadores do outro lado vão ser Palhinha e Bentancur. E mais, obviamente, o Van de Ven e o Romero. O Romero sendo muito bom o Tottenham ter mantido, não ter saído para o Atlético. Mas é isso. Depois, obviamente, outras dificuldades aqui do menino. Temos que falar dele. Muito boa época no Championship, mas obviamente não é um Ederson, não é? Os defesas, obviamente começou aqui o White no Rio, mas ele lesionou-se muito cedo. Acabou logo por sair pelo Ake. E o Ake não oferece ofensivamente aquilo que o White no Rio oferece. E eu acho que é outra coisa. E pronto, o que o City acaba por fazer quando tem o Ake é isto aqui. Toda a gente sabe que o Rico Lewis vai inverter para o meio. Muito normal nos sistemas do Guardiola. E foi isto que aconteceu durante o jogo todo, basicamente. Ou seja, contra uma equipa como o Tottenham, com isto, tens que explorar as alas do Porro, do Spence, e houve muito pouco disso. Muito pouco mesmo. Pronto, agora dar um valor aqui também a este menino, muito criticado o ano passado no início da época, por aquilo como eles jogam normalmente. Muito criticado, mas ele é provavelmente o melhor numa coisa na Premier League inteira. Ele é o melhor jogador a fazer estas corridas para o segundo posto. Seja de que lado que ele joga, ele o ano passado até jogou mais da direita, mas seja de que lado ele estiver, esta corrida que ele faz aqui do meio campo, destas áreas, para aqui, é qualquer cena. E há muitos poucos jogadores, por ele é muito rápido, não é? E depois ele fisicamente parece muito fraquinho, muito frágil, mas não é. É um jogador que faz lembrar o Saka nesse sentido, é muito físico. É um jogador que consegue aguentar a massa dos defesas centrais e, sinceramente, o Stones já não é o que era. E mesmo o Ruan Dias, que é muito bom, não é aquilo que era há 3, 4 anos. E a capacidade física e a velocidade não conseguem acompanhar um jogador como o Brandon Johnson, que acaba por fazer um tap-in. E é isso. Portanto, um jogo dominante sem bola da parte do Tottenham, mas muitas dificuldades do City a ligar-se, e eu acho que isso vai ao encontro das escolhas do Guardiola, que acabou ainda por tentar pôr o Rodri e o Foden, mas com pouco sucesso. O Foden
não teve tão mal em termos técnicos, em termos da confiança que ele parecia estar, não teve tão mal como parecia o ano passado, mas acabou por não oferecer tanto e o City até acabou por ter mais dificuldades no fim do jogo ainda, quando esses dois entraram. O Rodri também ainda não está a 100% e o Rodri, se não tiver 100%, esta equipa claramente não vai ligar, né? E pronto, é isso. Isto é as conclusões que eu tiro do jogo. Sinceramente, uma vitória merecida. Se olharmos para as estatísticas, até parece que o City mereceu um bocadinho mais. Mas quem viu o jogo viu que havia claramente um jogo tático da parte do Frank que correu muito bem, foi muito bem executado pela parte do Tottenham e foram justos, foram os merecidos vencedores desta partida e saem com 3 pontos muito importantes e as duas equipas do norte de Londres seguem na primeira posição com 100 golos sofridos, o Tottenham marcou 5 já e sofreu 0 com jogos difíceis e o Arsenal marcou 6 e não sofreu nenhum também, seguem os dois em primeiro. Obviamente ao início da época não quer dizer nada, mas bons sinais das duas equipas nesta segunda jornada, muito bons sinais. Uh, e é isso. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar um gosto. Subscreve, partilha com os teus amigos, mete no sininho da notificação. Eu agradeço muito, também não vos custa nada. Se não gostarem do conteúdo, também podem sempre tirar mais tarde. E é isso. Até uma próxima.